Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler a palavra do Senhor, né? E hoje estamos lendo lá no livro de Lucas, que vai falar da trajetória de Jesus, né? A sua crucificação. Lá no capítulo 23, no versículo 1 até o versículo 5. E levantando-se toda a multidão, deles o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. A palavra do Senhor aqui está sendo muito clara sobre quem crucificou, quem matou Jesus. Quem acabou com a vida de Jesus naquele momento, né, que com 3 dias ele mostrou sua glória, né? Mas quem matou Jesus não foi Herodes, não foi Pilatos. Quem matou Jesus foi mais quem conhecia de Deus. Quem matou Jesus foi os sacerdotes, os escribas, os fariseus, porque o ego deles era tão grande que eles não aceitavam a glória de Jesus. Eles não aceitavam. Homens que pregavam a palavra de Deus, mas não, eles tinham um coração tão sujo, para você ver, né? Que pessoas que pregam a palavra do Senhor, que entendem da palavra do Senhor, que comiam a Bíblia, né? Que liam muitos pergaminhos da Bíblia para pregar a palavra lá nos templos, e eles não conseguiram ver o brilho de Deus em Jesus, porque eles não queriam perder a glória deles, né? E Jesus, ele era um homem tão simples, que mesmo ele sabendo ser filho do Altíssimo, ser o Rei dos judeus, ele respondeu dessa forma. Vê a forma que ele respondeu lá no versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu o dizes. Ele não disse que era rei de nada. Ele mesmo, sabendo que era tudo isso, ele disse que tu quem o dizes. Ele não quis um título de rei, porque ele sabia que o rei era Deus. Mesmo ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só, ele não queria a glória para ele. Mas a glória dele estava ficando tão grande que, pelos sinais, né, pelos milagres que ele tinha feito, que isso foi machucando aqueles que tinham um ego muito grande, né? Que eram os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles eram pessoas bem, como é que se diz, né? Eles eram uma parte da lei, né? Eles eram uma parte da lei de Israel, né? Porque mesmo os romanos tendo invadido aquela região, ela sendo anexada como um território de Roma, mas eles respeitavam a religião cristã, não era cristã, era a religião que Cristo ainda não existia, né? E assim, ele existia a pessoa, mas não tinha assim ainda como hoje, né? O Novo e o Velho Testamento. Ali eles ainda estavam vivendo antes da morte de Jesus, né? Que depois da morte de Jesus foi a libertação, né? Ali estavam vivendo ainda
no cativeiro, né? E hoje ainda tem muita gente oprimida no cativeiro. E eles, para não perder a sua glória, né, que eles sempre queriam ter glória, aqueles que se era levantado como as pessoas de Deus, assim como João Batista, a vontade deles era eliminar. Mas eles queriam eliminar não era porque eles achavam que aquelas pessoas não tinham a unção de Deus. Eles queriam eliminar para não perder seus cargos, né? Porque Deus, como ele nunca foi e nem nunca ia querer nada errado, ele ia saber onde estava a laranja podre da caixa. Ele ia saber. E como Jesus, se ele não tivesse sido crucificado, ele ia ter a vida eterna na terra, ele ia fazer uma limpeza, assim como ele limpou o templo, né? Ele derrubou as coisas erradas que tinha no templo, que estavam negociando dentro do templo. Hoje ele ia fazer a mesma coisa, né? Porque hoje está perdido, né? Não todas, né? Mas uma boa parte dos templos, aí eles falam de Deus, conhecem a Deus, conhecem a Jesus, mas o que praticam não é de Deus, né? Porque Jesus pregava a humildade, né? Jesus pregava o amor, o respeito ao próximo. E hoje tem templos por aí, placas, que o que eles pregam é dinheiro, né? Pregam dinheiro e riquezas. E Jesus foi um homem tão simples, o filho do rei de tudo, o filho de Deus, filho do homem que ele tinha seu pai José e filho de Deus. Ele tinha tudo, que aqui tudo é de Jesus, tudo é de Deus, mas ele foi um homem humilde. Veja a humildade de Jesus, veja onde Jesus nasceu. Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, um curral. Jesus era simples, Jesus dormia no meio do orvalho. Jesus pregava mansidão. Jesus não rebatia. E a única vez que a Bíblia fala que Jesus se alterou foi no templo. E ele se alterou porque ele viu comércio dentro do templo. Ele viu negócios. O templo tinha virado uma baderna. E será que Jesus hoje voltar, ele vai se alegrar com as coisas que está vendo dentro dos templos? Não todos, né? Que tem muitos templos que pregam o verdadeiro Deus. E talvez estejam as pessoas lá dentro que estejam só por interesse a alguma coisa. Mas Deus tenha misericórdia, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu só estou aqui para falar a verdade, né? E a verdade é que hoje Deus não se agrada das coisas que vem acontecendo. Porque se hoje se levantar, se uma pessoa, como assim se levantou João Batista, para pregar a volta de Jesus, como ele pregou, muitos pregam, mas nenhum prega como ele pregou. Se dá em vida, largar tudo e for pregar a volta de Jesus, ele também vai ser morto. Que nem muitos aí que se levantam para pregar a volta de Jesus são mortos. E se levantar um igual a ele hoje, talvez aqui no Brasil, não sei, mas em outros países, só a unção de Deus para salvar a vida dele, porque eles não querem perder a glória. O homem sabe, até aquele mais ateu que for, ele sabe que teve um Deus que construiu tudo isso. Como é que ia se surgir tudo que tem hoje no mundo se não tivesse a mão de um ser maravilhoso que nem Deus? Mas só que o ser humano ele é tão apegado às coisas materiais que quando os fariseus
e os escribas viram a glória de Jesus, aquilo feriu o ego deles, né? Eles pensaram, ele está criando mais glória do que a gente, eles queriam a glória para eles. Eles não pregavam a glória de Deus, eles pregavam a glória deles. Que eles eram pessoas que eles mandavam, né? Mandavam no território ali deles, né? Que mesmo sendo mandado por Roma, eles tinham uma certa autonomia com a parte religiosa, né? E essa parte religiosa, ela sempre foi usada como fins lucrativos, né? E desde essa época, você for analisando, eles sempre usaram a parte de dízimos e oferta, muitos usam corretamente, né? Que é para a manutenção do templo e da casa do Senhor, né? Das viúvas e dos órfãos. Mas só que o dinheiro, ele por muitas vezes ele cega, né? E tem pessoas que começam até com uma boa intenção de levar o nome do Senhor, mas talvez por falta de oração, por falta de adorar a Deus, começa a se corromper, né? E depois se transforma no carnaval que existe hoje em certas denominações, né? Tem certas denominações aí que elas têm muitos seguidores e são pessoas boas, sofridas, trabalhadores, mas por ele estar tão sofrido, tão pisado, ele se ilude com palavras bonitas, né? E palavras bonitas muitas vezes é só para iludir e nos arrodear, né? Porque Jesus, ele muitas vezes ele nem falava, ele ficava calado. Porque o poder da gente ficar calado, às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Às vezes a gente fala e não surge efeito. E às vezes a gente ficar calado, ela surge um efeito imediato, o silêncio. Para você for falar besteira, é melhor às vezes você ficar em silêncio, né? E o silêncio de Jesus, nesse momento ele podia dizer, eu sou sim o Filho de Deus. Mas ele disse, se tu dizes, ele não disse que, ele não se glorificou, ele deixou ele mesmo glorificar o nome dele. Ele deixou mesmo Pilatos glorificar o nome de Deus e glorificar o seu nome. Ele disse, se tu dizes, ele podia dizer, eu sou, ele não disse. E muitos hoje, talvez por falta de amparo, né, espiritual, aí se ilude, né, com essas pessoas que estão por aí usando o nome de Deus em vão, que conhecem tanto da palavra do Senhor, mas só prega o contrário, né? Deus, ele não veio aqui à terra pregar dinheiro, bem materiais. Jesus veio pregar o amor. E hoje a pregação, se você ligar uma televisão, hoje eu fui escutar alguns líderes, 90% do que eles vão falar, vai falar sobre bens materiais e dinheiro. E o nome de Jesus, e a glória de Jesus, ninguém quer falar. Porque, às vezes, para eles é melhor falar em dinheiro, falar em bens materiais, dizer o que fulano conseguiu, depois que conheceu o que não conseguiu. O bem mais precioso que eu consegui depois que comecei a frequentar a igreja, o bem mais valioso que eu encontrei lá foi Jesus, porque ele tem me tirado de uns cativeiros, não de um só, de vários cativeiros muito grandes, e para glorificar o seu nome, hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor.
pecador sou, falho sou. Me perdoe que às vezes faltam em algumas palavras, mas a única coisa certa que você pode ter nessa vida e que vai lhe salvar de tudo, de bom e de ruim que possa acontecer. Porque às vezes tem coisas boas que acontecem na sua vida que depois se torna uma coisa ruim. É boa momentâneo. Você acha que está sendo bom, mas aquilo não foi Jesus que colocou na sua mão. E se você tiver orado em oração, tiver em louvor, em adoração, Jesus até tem coisas boas que Ele tira da sua mão. Você não vai entender. E não é para entender. Que nós não precisamos entender o trabalho do Senhor. É para viver. Se você está vivendo um vale, viva o seu vale. Mas você vai chegar no final do vale. Que nem tudo é para sempre. Mas também quando chegar a sua hora de você viver sua bonança, você tem que viver. Mas aí é que você tem que orar e louvar. Porque para que ninguém aponta o dedo para você e lhe critique pelo que você viveu e pelo que você vai viver hoje. Porque mesmo se alguém apontar o dedo para você, você só faça uma coisa. Fique em silêncio, assim como Jesus ficou. Não tente justificar para ninguém se você fez alguma coisa de errado. Não tente dizer, não, eu fiz porque por causa disso, por causa daquilo. Não justifique. Passado é passado, passado é para esquecer. Futuro é para se viver. E hoje, se você pode viver um futuro diferente do que você viveu antes, não faça como os fariseus e esquivos. Não aponte ninguém, não aponte a vida de ninguém. Você vive a sua vida. Se alguém lhe apontar, fique em silêncio, que a sua glória está perto. E a sua glória não é para lhe glorificar, é para glorificar o nome de Deus. Porque no momento que você, através de você, o nome de Deus está sendo exaltado, é porque você está fazendo o que é certo. Quando alguém estiver glorificando o seu nome, você não se engrandeça por causa disso. Você apenas fique calado e escute. Porque aquela glória que está sendo glorificada através de você é para glorificar mais ainda o nome do Senhor. Porque as coisas de Deus são para confundir aqueles que apontam, né? Por muitas vezes, quantas vezes eu não apontei os evangélicos, os cristãos, né? E hoje eu estou aqui também, né? Falando da palavra do Senhor e não estou falando com vergonha nenhuma. Eu sei que muita gente pode me apontar, né? Mas eu estou vivendo minha vida nenhuma. E se alguém vier me apontar, eu não vou justificar, não vou brigar com ninguém, não vou arrumar inimizade com ninguém. Eu apenas vou viver o meu momento com Deus, né? E o que eu fiz de errado e o que eu posso fazer de errado, eu vou dar conta ao Senhor, né? E se eu fiz alguma coisa de errado no passado, Jesus vai apagar, porque a Bíblia fala que no momento que a gente aceita Jesus, todos os nossos pecados são apagados. E a Bíblia também fala que pecar e se arrepender de coração é válido, né? A gente não pode querer pecar direto, né? Porque fica difícil, né? A gente pecar todo dia e aceitar Jesus, aí amanhã eu peco de novo, aceito Jesus novamente, e isso vai virar uma rotina, né? A gente tem que tratar isso da gente também. Mas, tirando essa parte aí, você que ainda não, se chegar a ver esse vídeo, e você que ainda não conhece a Jesus, está no momento de você tentar conhecer. Muita gente diz, não, eu conheço a Jesus, que eu leio a Bíblia, que eu vejo falar dele na televisão, eu vejo falar dele que meu pai falou, que minha irmã falou, que não sei o que, mas conhecer a Jesus não é só isso. Conhecer a Jesus é a gente começar a mudar de dentro para fora. Eu era uma pessoa muito explosiva e Jesus está tratando isso de mim. E muitas coisas que a gente às vezes vive, que nos machuca,
a gente nunca vai conhecer, a gente nunca vai conseguir se tratar sozinho. Não consegue. Eu só comecei a mudar realmente minha vida a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus. E eu tive um encontro com Jesus. O meu encontro com Jesus foi na pior fase da minha vida, foi a fase que eu conhecia Jesus. E de lá para cá eu só tenho a agradecer. Perdão. Eu sei que momentos difíceis sempre vai acontecer, né? Mas eu vivi um momento na minha vida que foi difícil. Foi quando eu caí num problema de saúde, tá com uns 2 anos, e eu procurei alguém perto de mim e naquele momento eu só encontrei Jesus. E minha esposa e minha mãe, né? Só foram as pessoas que eu encontrei perto de mim. Que mesmo depois de eu ter, em poucos dias que eu tinha tido um problema, um AVC, por poucos dias, eu sozinho, no meu trabalho, doente, não tinha aqui ninguém para... Todo mundo correu de perto de mim, né? Que no momento você pode estar rodeado de amigos, né? Mas muita gente correu de perto de mim no momento da minha fraqueza, da minha doença, né? E foi um momento que eu tinha deixado de ir para a igreja. Eu já ia na igreja antes de eu adoecer. Eu já tinha sido chamado por Deus, mas eu não aceitava, né? Estar na igreja. Eu não me via dentro da igreja, para falar a verdade. Eu me via no mundo. Aí foi quando Deus permitiu, né, que acontecesse o que aconteceu comigo. E ele chegou e me puxou e me chamou para uma conversa. E nesse momento aí foi que eu vi que o único caminho é Jesus, né? Passei um tempo sem frequentar nenhuma igreja. Agora eu tô, graças a Deus, com um amigo de verdade também que eu tenho, né? Que eu falei minha mãe e minha esposa, mas teve outra pessoa também que teve muito ao meu lado, que hoje eu posso considerar como um pastor, né? Da minha igreja, que é o irmão Ricardinho. Ele também, quando eu caí num momento de doença, ele sempre estava ao meu lado, né? Ele muitas vezes me levou no hospital com recaídas, e eu tenho que lembrar também o nome dele, né? E por que eu estou contando esse testemunho hoje? É porque quem me conheceu e quem me conhece sabe que como era que eu vivia a minha vida, né? E hoje pode ver eu pregando assim a palavra do Senhor e querer me apontar, né? Mas mesmo assim querendo apontar, eu agradeço por esse apontamento, porque ele me mostra mais ainda como é a glória de Deus, como é o poder de Deus. Porque uma pessoa que não acreditava muito em Deus, pelas as coisas que acontecem na terra, eu ficava justificando a Deus. Se existe um Deus, Deus ia aceitar tanta guerra, ver tantas crianças morrendo? Se existe um Deus, Deus ia aceitar tanta gente passando fome? Se existe um Deus, tanta gente ia estar com câncer? Mas só que a gente não entende o trabalhar de Deus. Deus colocou a gente na terra.
Deus deu o livre-arbítrio da gente fazer o que quiser. Deus não mandou ninguém fazer o que é errado. Deus não mandou a gente pecar. A gente peca porque a gente quer. A gente poderia se desviar mais do pecado. A gente poderia pensar melhor no momento da gente querer ter um filho. Se a gente pode ter um filho, ou 2, ou 3, ou 10, a gente poderia orar a Deus. Que criança, quando depois que ela vier à Terra, não tem jeito, a gente tem que cuidar. Mas a gente pode evitar de trazer criança ao sofrimento na Terra. E quando eu conheci a Jesus, mudando o assunto de novo, quando eu cheguei a conhecer a Jesus, aí aquelas coisas erradas aqueles pequenos erros que a gente às vezes comete, aqueles pequenos gestos, quando a gente está conhecendo a Jesus, quando a gente faz, a gente sente, a consciência da gente pesa. O coração da gente trava, né? Para não fazer aquilo. Aí se a gente quiser fazer e continuar fazendo, é porque a gente não está conhecendo a Jesus. Mas se realmente a gente está fazendo, a gente vai tentar se desviar. A gente pode até cair uma vez ou duas em alguma tentação, né? Tentação que eu falo não é só tentação de parte íntima, né? De homem e mulher, tentação de tudo. Que sendo errado pode ser o que for, é pecado. Às vezes alguma coisa que a gente tão pequena, a gente acha que não influi em nada, e para Deus é a mesma coisa do adultério, né? Que é pecado. Pecado não tem pecado pequeno nem pecado grande. O mesmo pecado daquele que está furtando uma agulha é o mesmo pecado daquele que está furtando um banco. É a mesma coisa, é o mesmo pecado. E pela misericórdia de Deus, a gente pode se arrepender e escrever uma nova história, né? Eu li esse texto todinho, falei tanta coisa, mas eu só queria engrandecer 2 palavras aqui. Tu o dizes. Veja a resposta de Jesus quando ele foi questionado se ele era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. A única resposta que ele respondeu foi essas 2 palavras. Tu o dizes. E quando alguém vier nos apontar, que eu sei que a geração que está buscando a Deus é muito apontada. Tem muitos líderes aí que estão só buscando a glória deles. Mas tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas sofridas, tem muitos filhinhos de Deus sofridos, precisando de uma palavra, precisando de uma pessoa amiga na hora que você está naquele momento pior, chegar com ajuda, mas não é ajuda só financeira, é uma palavra. Uma palavra pode salvar a vida de uma pessoa, rapaz. Pode ser uma pessoa querendo se suicidar, você chega a dar uma palavra bonita, aquela pessoa abriu o coração para Deus e você salvou aquela vida. Uma pessoa pode estar com a mente pesada, querendo fazer um mal a alguma pessoa, e você chegar, falar uma palavra, ela de coração aflito, e ela receber aquela palavra, e naquele momento ela desistir daquela maldade que ela ia fazer. Uma pessoa pode estar com uma viagem para fazer e estar com a mente pesada de acontecer alguma coisa no caminho, e mesmo assim ela insistindo em ir, e chegar um irmão, dar uma palavra, que Deus usa pessoas, que nem já usou na minha vida pessoas, e dar uma palavra, e aquela palavra, naquele momento, aquela pessoa desistir daquela viagem e salvar aquela vida. Nunca tenha vergonha de falar no nome de Deus. Não importa o que você fez. Se apontarem, deixe apontarem, mas nunca deixe de falar o nome do Senhor. E se tiver jeito, onde tiver gente que não goste do nome de Deus, aí é que você não pode negar, que nem Pedro negou o nome de Deus 3 vezes, e naquela noite Jesus sabia que ele ia negar. Nunca negue. Se você souber que ali tem alguém que não gosta da palavra de Deus, aí é que você tem que falar. Se aquela pessoa ficar zangada, ela que saia. Se aquela palavra não está agradando a ela, mas tem 10 ou 12 que está gostando, continue pregando aquela palavra. Se no meio de 1 milhão, se você conseguir que a palavra de Deus entre no coração de uma pessoa, Deus vai lembrar de você. Porque para Deus uma vida é importante.
Bom era que a gente pudesse salvar todos, né? Mas nem todos querem se salvar. Eu mesmo quero me salvar. E lembrando que templo, que religião, que amigos, que esposa, que mãe, que pai não salva ninguém, só Deus salva. Mas só que é preciso a gente conhecer novas pessoas. É preciso a gente escutar outras pessoas. Que a palavra do Senhor, ela só não entra pelos olhos, ela entra pelos ouvidos. Tá entendendo? A palavra de Deus, ela toca fundo, pelo menos em mim. Ela toca muito, uma palavra bonita, ela toca. Tem pregadores que às vezes prega alguma palavra que ela vai lá no seu íntimo, você sabe que é para você. Tem pessoas que não aceitam aquela palavra, sabe que é com ela, mas coração duro não recebe aquela palavra, não aceita. Mas tem palavra que a gente sente que aquilo é conosco. Tem palavra que nos liberta. E eu digo a você, se você puder e não conhece ainda a palavra de Deus, tenta conhecer, porque ela ao pouco, não importa qual seja o problema que você tem, ele vai tratando. A palavra do Senhor é como um tratamento médico. Às vezes ela não surte efeito nos primeiros dias, mas com o tempo você vai receber um parecer favorável. E não é de médico, não é de enfermeiro, não é de ninguém. Esse parecer é de Jesus, que Ele vai lhe libertar. E você a cada dia mais vai conhecer a Deus e você vai ser tratado de dentro para fora. E esse é o melhor tratamento que você pode conhecer, não aquele de fora para dentro, que aqui é de coisas da terra, mas é o tratamento de dentro para fora, que é o tratamento que vai tirar você de coisas que estão presas no seu coração, de coisas que estão lhe afastando de Deus. E eu vou orar a Deus, vou continuar orando a Deus e pedindo a Deus que Ele trate isso que tem em mim também. Que eu não vou ser hipócrita dizer que eu não tenho alguma coisa que ainda esteja me... Eu tenho algumas coisas para tratar, mas pela misericórdia de Deus, Ele vai terminar esse tratamento, né? Eu estou em tratamento e essa é a palavra que eu queria dizer para vocês hoje. Por muitas vezes, a gente tem que fazer que nem Jesus, falar manso, escutar e dizer que os outros digam o que a gente vai ser, né? A gente não pode aceitar que alguém esteja nos diminuindo, mas se alguém está dizendo que você vai ser tal coisa, dizendo como um tipo de anarquia, mas você diga glória a Deus, que as palavras têm poderes, né? E aquilo pode se cumprir na sua vida, não para você ter glória, mas para engrandecer a glória do Senhor. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Senhor, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me dado o privilégio de conhecer a Tua palavra, Senhor, e a cada dia tratando, Senhor, o meu coração e o meu corpo, a minha mente e minha alma, para que eu possa me transformar, Senhor, numa nova pessoa e que possa, Senhor, levar a Tua palavra, não importa onde seja, não importa quem seja. Se alguém, Senhor, não querer receber essa Tua palavra, Senhor, que o Senhor tenha piedade e misericórdia. E aqueles que, Senhor, que vão receber, que o Senhor abençoe cada vez mais, Senhor, que dê porção dobrada da Tua palavra, que é o bem mais valioso que a gente possa ter nessa vida, Senhor. É a Tua palavra, a Tua misericórdia. Amém.